Começa agora o programa do Sim. 2010. Pará é o quinto pior estado em qualidade de vida. Apenas um pouco melhor que Alagoas, Amapá, Maranhão e o Piauí. 2011. Pará é o segundo pior em qualidade de vida. Agora atrás do Amazonas, do Maranhão e do Amapá. Não dá pra aguentar. Temos que mudar. 2 bebês morrem à porta da Santa Casa. Postos de saúde. Pará tem o segundo pior índice do país. Não dá pra aguentar. Temos que mudar. Pará tem as cidades mais violentas do país. Pará faz da região norte a nova campeã de homicídios no país. Não dá pra aguentar. Temos que mudar. Belém vive um dia de luto. As 12 cidades sede para a Copa 2014 foram escolhidas e Belém ficou de fora. Não dá pra aguentar. Temos que mudar. Educação paraense é a pior do Brasil. Creche. Pará tem o pior índice do país. Não dá pra aguentar. Temos que mudar. Você vai rever agora trechos da entrevista exclusiva concedida pelo jornalista Paulo Henrique Amorim ao programa do Sim. Boa noite, Paulo. É um prazer ter você aqui. Olá, tudo bem? Paulo, você, como um dos maiores jornalistas econômicos do Brasil, conhece muito bem o que aconteceu com Goiás e com Mato Grosso depois da divisão. Isso pode dar certo no Pará? Veja, não tem como não dar certo. Deu certo em Goiás e em Tocantins. E veja, Tocantins era uma região extremamente pobre, acho que até mais pobre que a região aqui do Tapajós. E lá praticamente começou tudo do zero. Era uma fazenda e hoje, 22 anos depois, já é o 15º estado mais desenvolvido do Brasil. E Goiás? Se não me engano, o Goiás é o 9º ou 10º estado mais desenvolvido do Brasil. E a mesma coisa aconteceu com o Mato Grosso e com o Mato Grosso do Sul. Ou seja, não é um pioneirismo, uma experiência. A divisão já deu certo em outros lugares e não tem por que não dar certo aqui também. Aqui, há exatamente 23 anos, começou uma nova história para Goiás e Tocantins. Essa divisa, no lugar de separar, uniu. As diferenças que existiam entre a parte sul e a parte norte de Goiás desapareceram. No seu lugar, surgiu riqueza, progresso, qualidade de vida e atenção com as pessoas. Goianos e tocantinenses ganharam. Foi bom para os dois lados. Quem achou que Goiás iria perder com a criação de Tocantins, logo viu que estava enganado. Goiás já é o 9º estado mais rico do Brasil, 3º maior produtor de leite do Brasil, 4º estado em rebanho bovino, o 4º maior produtor de grãos do país. Passou a liderar o setor de medicamento genérico, ganhou montadoras de automóveis e uma das maiores fábricas de máquinas agrícolas. Aqui em Goiás, que era basicamente o estado que era do agronegócio, mas agora está se desenvolvendo no setor industrial, no setor de pesquisa, setor de tecnologia também. Na capital, o desenvolvimento de Goiás, desde que Tocantins foi criado, está por todos os lados. Fui pobre, trabalhei na roça, né? Morava no interior. Agora não, agora eu moro aqui, eu trabalho, meus filhos tudo trabalham. E em Tocantins, que era a parte mais pobre do antigo estado de Goiás, o que aconteceu? A economia de Tocantins cresceu 3,5 vezes depois que a região virou estado. O ensino superior saltou de 0 para quase 19 mil vagas. A malha rodoviária asfaltada aumentou de 200 para 6 mil quilômetros. Em 10 anos, 93% dos domicílios tocantinenses possuíam luz elétrica. 100% das casas passaram a ter água tratada. Isso aqui antes era chamado de Peso Morto, norte de Goiás. E hoje nós somos verdadeiramente um estado em evolução e progresso constante. Uma coisa é certa, valeu vencer o medo e mudar. E o Evangelho fala assim para nós, não tenhais medo, porque tudo que vem desinstalar, às vezes, né, não é bem-vindo. A gente sofre um pouco, sofre, né? Eu acho que sofrer mais é ficar como está. A gente tem que trabalhar sempre para uma mudança. Se a gente muda, todo santo ajuda. Vamos dividir para multiplicar.
Começa agora o programa do Sim. Conhecer Tapajós de perto vai muito além das belezas naturais. É constatar o abandono em que vive a população da região mais pobre do Pará. A vida aqui em Faro é só para quem tem coração, coragem. Tem horas que dá vontade de desabar, mas quando a gente tem fé em Deus, a gente vai em frente. Índices como a maior mortalidade infantil do estado, o menor número de leito hospitalar por habitante e a menor renda per capita do Pará se transformam em histórias tristes que encontramos por todos os cantos. É uma dificuldade muito grande, termos que lutar no dia a dia, todos os dias, termos que carregar água distante. Há mais de mês essa rua aqui não tem água, da Cozampa. Tem um governo, agora não sei se existe. Pra quê? Pra que tanto luxo, se como eu, tem pessoas em Altamira morrendo, à míngua, porque não consegue marcar um retorno no regional. Eu tenho uma filha que ela faz um tratamento especial, né? Logo no início ela fazia esse tratamento na capital do estado, né? Mas por motivos de recurso e a distância, né, também, elas atrapalharam esse tratamento e foi paralisado durante 5 anos. Eu queria um médico e responsabilidade dos governos federais, estaduais, municipais, para que esse hospital funcione como um hospital para seres humanos. E quanto mais distante da capital, mais difícil fica a vida. Faro é uma cidade sem uma única rua ou estrada com asfalto. O único acesso a Belém é de barco, que passa uma vez por semana. São 5 dias de viagem e mais de R$500 só de passagem. O governo aqui nem temos da política vem. Se adoece, vai para o hospital, chega no hospital, não tem remédio. Aí tem que ir para Inhamudá, quando não vai para Parintins. Mesmo em Santarém, que é a mais desenvolvida cidade do Tapajós, a situação não é diferente. Aqui é a PA 433. As comunidades que vivem na região de Santarém e Jabuti estão isoladas. Toda vez que chove, é isto. A estrada, que já é uma aventura, praticamente desaparece. No dia que chove, os ônibus não fazem linha. E aí, se alguém adoecer, não vai ter como chegar na cidade. Se tiver produto no carro, inclusive produto perecível de hortaliça e verdura, você vai perder porque não chega. O carro fica atolado, é essa situação. Cidades diferentes, realidades parecidas. Na luta pela sobrevivência, todos vivem o mesmo sonho. Além de um sonho, é uma necessidade, é de fundamental importância para nós. Nós não estamos amputando pedaço de ninguém. Peço aos nossos irmãos da Grande Belém, eu peço aos nossos irmãos evangélicos de toda essa região, as lideranças evangélicas, que não tenham medo, que votem pelo sim. Reflitam um pouco que acima do espaço geográfico, acima das riquezas, está o ser humano. Pode ser no início difícil, mas depois as coisas melhorarão significativamente pelo resultado que nós temos aí de outros estados, que nenhum piorou a situação. A esperança de eu poder criar meu filho aqui na minha cidade, com perspectiva de melhoria de vida para todos. Como diz o ditado, a esperança é a última que morre. E a gente que vive dessa forma, a gente se agarra em qualquer esperança que possa surgir. Eu me emociono. Aqui nós temos paraense, um povo também que precisa da ajuda. Não só eles lá, que eles estão mais próximos do governo, têm mais prioridade, têm mais oportunidade para chegar, para pedir. Por que não pode desprender? Dê um pouquinho do que tem para nós, que somos todos filhos de Deus. Somos filhos de Deus e merecemos também. Somos dignos, somos patriotas, somos lutadores, não são ladrão. O ladrão não vem da agricultura, Dona Maria. Belém, 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 não feche os olhos pra esse povo, não. Nossa esperança de mudar de vida, nossa terra prometida tá na sua mão. Se é maior a sua força, se é maior sua população, diga sim pra essa esperança que o futuro desse povo tá na sua mão. Vamos, torcedor!
dias na TV, a campanha do não repete a mesma frase. É com a nossa união e com as nossas riquezas que vamos acabar com a pobreza no Pará. Agora, que união é essa? A do governo com o povo? Aquela que só acontece às vésperas da eleição? O que eu falaria para o governador que ele não se lembrasse só de nós quando não é tempo de votar. Promete na hora que quer o voto e depois deixa a gente no esquecimento. Eu acho que o governo não está nem aí pro pobre. Se ele se importasse, não estava do jeito que está. A saúde aí, tu vê todo dia na televisão, acabei de assistir, tu vê a gente morrendo no pronto-socorro. O governo é todos pilantras, só querem saber do bolso deles, não estão nem aí para pobre. E a riqueza que eles tanto falam, será aquela riqueza que existiu até o dia em que o governador Jatene deixou que a levassem embora? Quando criaram a Lei Candir? Chega! Chegou a hora do Pará saber a verdade. Saber que um dos grandes responsáveis pela pobreza do Pará se chama Simão Jatene. 1996. Para tornar o minério brasileiro mais barato no exterior, o então presidente Fernando Henrique, amigo íntimo e colega de partido de Jatene, juntamente com seu ministro do Planejamento Antônio Candir, resolve criar a chamada Lei Candir, acabando com a cobrança do ICMS sobre os minérios extraídos do nosso subsolo. Com isso, as exportações cresceram e as mineradoras faturaram alto. E o Pará? O Pará foi boi de piranha, sacrificado para que os outros fizessem a festa. Naquele momento, Simão Jatene era o todo-poderoso secretário de Planejamento do Estado e sabia, melhor do que ninguém, que aquele imposto era vital para a sobrevivência do Pará. Podia ter interferido, falado com Fernando Henrique, brigado e lutado pelo Pará. Mas lavou as mãos como Pilatos, cruzou os braços, abandonando o seu povo e deixando que levassem embora toda a nossa riqueza, ficando para nós apenas a pobreza. De lá para cá, o Pará nunca mais se equilibrou. Esse é o resultado de um Pará sem dinheiro, sem rumo e sem direção. Veja, sem a divisão em 3 estados, o Pará não tem solução. Até alguns dias atrás, o governador Jatene fingiu neutralidade. Agora, na reta final deste plebiscito, vendo o crescimento do sim nas ruas de Belém, assume o que ninguém sabia. É ele o principal interessado numa vitória do não. E sem ter nada de positivo para falar do seu governo, resolveu inventar uma lei para cobrar uma taxa de exploração mineral. Esta lei seria maravilhosa, se fosse possível. Não haveria uma só pessoa que pudesse ser contra. Mas o povo do Pará não aguenta mais ser enganado. Minas, terra da presidente Dilma, já tentou fazer a mesma coisa e não conseguiu. Veja. Advocacia Geral da União, AGU, impede município mineiro de cobrar taxa ilegal pela exploração de minérios. A Advocacia Geral da União demonstrou na Justiça que municípios e estados não podem cobrar taxa pela exploração de recursos minerais, pois a arrecadação é exclusiva da União, conforme prevê a Constituição Federal. Veja o que diz o promotor de justiça do estado do Pará, o doutor Arnaldo Azevedo, o mesmo que investiga as falcatruas da Assembleia Legislativa. A lei é inconstitucional. Se ela for criada, ela vai ser declarada inconstitucional porque ela afronta a Constituição da República Federativa. Então não tem a menor possibilidade de o Estado vir a tributar na área mineral, porque essa competência, segundo a Constituição, é da União. Chega! A vitória do não significa mais uma enorme derrota para o povo do Pará. Chega! Diga não ao Jatene e diga sim à mudança do Pará. Não dá pra aguentar! Temos que mudar!